Então vamos começar. E aí, Harry, quais são as notícias para nós? Então, em primeiro lugar, eu quero desejar uma boa noite para você que está nos assistindo, que está aí nos prestigiando com a sua presença, assistindo esses dois jovens aqui, falando das notícias do dia a dia, né? E queremos convidá-los desde já a continuar assistindo essa série de vídeos que se chama A Hora do Juízo. Nós vamos gravar vários vídeos para falar sobre os acontecimentos desses últimos dias, né, e relacioná-los com os eventos que estão escritos na Palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras. Na verdade, tudo isso começou, né, essa ideia que surgiu, porque temos sentido a necessidade de um material na internet que possa falar realmente sobre isso, né, a relacionar com os eventos que estão acontecendo. Então, para você que não me conhece, você que está aí nos assistindo nas redes sociais, eu me chamo Harry, né, e faço parte do IAG, Instituto de Agricultura e Evangelismo. O Link vai se apresentar. Isso. Como o Harry já falou, meu nome é Link e também faço parte desse ministério. E nós estamos aqui com o intuito especial de levar a verdade para você. Levar um conhecimento que talvez você não vai encontrar em outros lugares, nas redes sociais ou no noticiário. Sim. Então será de extrema importância para você conhecer um pouco dos eventos que está acontecendo ao redor do mundo nesses últimos dias e vamos relacioná-lo, como o Harry já disse, com a Palavra de Deus. Amém. E se você tiver alguma dúvida, você pode colocar aí no nosso chat que nós vamos responder também à medida do possível, né? Agora no momento começou uma chuva aqui, mas nós vamos continuar nossa live mesmo assim, tá bom? E eu queria já deixar um recado para você, né? Não sei se você já leu esse livro aqui, ó, uma joia rara, o livro A Grande Controvérsia. Um livro realmente que vai te atualizar sobre as coisas que estão no futuro, né? É interessante, né, Link? Sim. Porque é um livro que te fala sobre as coisas do futuro, né? Então, não deixa de adquirir esse livro conosco, A Grande Controvérsia. E ele tem muitas profecias, vai te explicar toda a história da vida cristã, toda a história de como surgiu o cristianismo, como que se desenvolveu e até onde vai culminar a história desse planeta, né? Não deixa de adquirir. Também temos um livro aqui que poucas pessoas sabem que nós temos, chamado Eventos dos Últimos Dias. Um livro maravilhoso para que você também conheça sobre a Palavra de Deus, o que ela vem trazendo sobre as profecias dos últimos dias, né? Então, e também como se preparar, que esse é o principal, né, Link? Sim. Não adianta só você saber o que vai acontecer se você não se preparar, não é mesmo? Então, Link, pode falar. Bom, como o nosso tema da nossa série é a hora do juízo, sim, né, eu gostaria de começar justamente com essa pergunta. Quando nós falamos de juízo, o que é que vem à sua mente, né? Qual a primeira palavra que você pensa quando nós falamos juízo? Sim. E, rapidinho, interessante, Link, é que nós estamos vendo aí grandes catástrofes, calamidades, e as pessoas podem até fazer uma conexão que isso já são os juízos de Deus, né? Que o juízo de Deus já está caindo sobre os homens, né? Sobre a terra, né? Então, o Link bem fez uma pergunta, né? O que vem na nossa mente quando a gente fala sobre juízos, né? E geralmente a gente, quando fala sobre juízos, a gente fala sobre condenação, né? A gente lembra muito assim, julgamento, condenação, tempo do fim. Exatamente. Né? As pessoas pensam em um tribunal, né? Em advogados, exatamente, em juízes, mas a pergunta para nós é o seguinte: o que a Bíblia fala com relação a juízo? Será que essas catástrofes que nós temos visto acontecendo ao redor do mundo, será que elas têm alguma coisa a ver com o juízo final de Deus? Sim. Ou será que são apenas fenômenos naturais que estão acontecendo em nossos dias?
ao longo das lives, você vai entender bem mais, né, mais profundo sobre o que é o juízo de Deus, né? Sim. Porque a gente fala juízo, mas a gente tem que entender dentro da palavra de Deus o que é o juízo de Deus, né, Link? E nós vamos trazer agora para vocês algumas informações do que tem ocorrido ao redor do mundo desde o começo do ano até agora, esses últimos dias. Sim. Inclusive notícias que ocorreram nessa última semana. Sim. Eu vou ler aqui uma lista dos últimos eventos que estiveram ocorrendo ao redor do nosso planeta. E olha, são vários, não são poucos, e são eventos que realmente são catastróficos. Uau! Nós temos aqui vulcões ocorrendo tanto na Indonésia quanto na Itália e também na Espanha. São vulcões que estão ativos, estão em erupção. Temos também terremoto tanto na Espanha quanto no Havaí, e o terremoto que ocorreu no Havaí, ele chegou à medida de 6,1 na escala. Uau, então, bem foi forte. um terremoto bem forte mesmo. Sim. Tivemos granizo em grande quantidade na Austrália, fora do comum. Também estamos tendo enchentes ocorrendo na Alemanha e inundações tanto na Europa, no Oriente Médio, na China e na Turquia. Veja quantos lugares as catástrofes têm atingido. E lembrando Sim. que no Oriente Médio, boa parte daquele lugar é deserto. E no deserto estamos tendo inundações. Inundações. Que interessante, pessoal. Então algo que realmente nunca ocorreu está ocorrendo em nossos dias. Sim. Também tivemos no Brasil, nos últimos anos, um fenômeno que não se tinha décadas atrás, que é neve ocorrendo no sul do Brasil. Olha, que interessante. O nosso país de clima tropical, um clima ameno, estamos passando por coisas que nós só vimos nos noticiários. Geralmente caía mais uma geada, fazia um frio intenso, né? Mais uma geada, né? Agora neve. Neve mesmo. Como se fosse nos países da América do Norte. Sim. E também tivemos um tufão que devastou várias cidades na China. E essa última semana nós tivemos 30 tornados nos Estados Unidos. Basicamente todos ocorrendo na mesma hora, no mesmo instante ali. Sim. Levando até mesmo cidades inteiras a sumirem do mapa. Que interessante. E para finalizar, tivemos no Brasil, tanto no estado da Bahia e de Minas Gerais, também algumas inundações, arrasando várias casas ali. Interessante. Aí, Link, a gente poderia já dizer que isso daí já são eventos que estão realmente destruindo o planeta, já são os últimos eventos, o planeta está sendo destruído. O que está acontecendo com o nosso planeta? O que a gente pode falar sobre isso? Olha, nós temos dois pontos de vista, Harry. Nós temos o ponto de vista que os noticiários e o mundo oferece, e as escolas comumente nos ensinam, certo. E nós iremos ver daqui a pouco qual é esse ponto de vista. Uhum. E nós temos um outro ponto de vista, que nós vamos descobrir aqui se é igual ou se é diferente, que é o ponto de vista da Palavra de Deus, ponto de vista da Bíblia Sagrada. Interessante, interessante. Agora, para nós iniciarmos esses pontos de vista, certo. É bom nós abrirmos a Palavra de Deus. Eu gostaria que nós abríssemos em Mateus, no capítulo 24, que é um capítulo profético que fala justamente do tempo do fim. Muito nós interessante. Vamos descobrir se o tempo que nós estamos vivendo de fato é o tempo do fim. Muito interessante. Esses últimos dias, Link, as catástrofes têm acontecido demais, né? E a gente encontra na Palavra de Deus falando que isso ia acontecer mais e mais. Olha, nós vamos ver aqui nesses versos que falam justamente sobre isso, né? Que ocorreriam esses eventos, mas nós vamos entender qual que seria essa intensidade, certo. Se é algo normal que nós estamos vendo, ou se eles estão apontando para alguma coisa muito maior que virá no futuro. Certo. Entendi. Mateus capítulo 24, vamos ler do verso 4 ao verso 8. Diz assim:
E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. O princípio de dores. O texto bíblico é claro em nos dizer que haveriam terremotos, haveriam fomes, doenças, e isso nós temos visto se espalhado aí pelo mundo inteiro, né? Principalmente nesses últimos 2 anos, né? Sim. 2, 3 anos, nós temos visto demais, afetando não simplesmente uma região, mas afetando todo mundo. Todo mundo. E não só aquela família, aquela pessoa, mas toda uma economia, todo um sistema governamental tem sido afetado por essas questões, né? Exatamente. Agora, um outro fato interessante, Harry, Sim. é que esse trecho que nós lemos aqui, Jesus ele estava fazendo uma resposta. Dando uma resposta para uma pergunta que havia sido feita pelos seus discípulos. Interessante. E a pergunta era, quando que ocorreria a vinda do Senhor Jesus e também a consumação dos séculos? Olha, interessante. Então Jesus ele está respondendo quando que seria o fim de todas as coisas. Certo. A consumação, o final de tudo. E aqui na resposta, ele nos deixa um indicativo a respeito de que surgiriam falsos cristos, falsos profetas ali, e que enganariam a muitos. E ainda diz para nós tomarmos cuidado. Então, por que Jesus falou isso, sendo que os discípulos perguntaram simplesmente quando era o tempo do fim? Sim. Talvez Jesus estaria tentando nos alertar que viriam pessoas ensinando falsas doutrinas justamente nesse momento final da história. Né? Próximo da consumação realmente dos séculos. Sim. E aí ele começa a falar dos eventos, das guerras, né? Exatamente. E no verso 8, ele termina dizendo ali que todas estas coisas são apenas o princípio das dores. E o que é esse princípio das dores? É tipo quando uma pessoa está grávida, uma mulher está grávida, ela sente aquelas primeiras dores e aí vai se intensificando e repetindo até que a criança nasce. Então o que Jesus está querendo ensinar aqui para nós? Ele está querendo ensinar que essas catástrofes, é lógico que nós já vimos falar de terremoto há muito tempo atrás. Sim. Nós ouvimos falar de doenças há vários anos. Né? Exatamente. Séculos atrás já tinham doenças. Mas, à medida que o tempo vai passando, essas catástrofes têm se intensificado cada vez mais. E nessa última semana, 30 tornados de uma só vez é algo que a gente nunca ouviu falar na história. Realmente inusitado. Há tantas catástrofes ocorrendo ao mesmo tempo em vários lugares do mundo que a gente fica espantado. Parece que aquilo que Jesus falou realmente está se cumprindo nos nossos dias. As dores de parto do mundo, as convulsões estão cada vez mais rápidas, mais aceleradas. Então nós podemos dizer que o nosso planeta está a ponto de dar à luz. Então o interessante, Link, é que antes haviam essas coisas, mas demorava, né? O intervalo entre uma catástrofe e outra era grande, né? Sim. Agora parece que está mais próximo, né? Nós podemos até dizer que há algumas décadas atrás ocorria praticamente uma vez no ano, ou uma vez a cada 2, 3 anos a gente ouvia falar de um tsunami, de um terremoto, mas eram coisas que aconteciam num país e não aconteciam ao redor do mundo, em outras localidades. E agora está acontecendo em vários e vários países. Hoje a gente já vê em quase todos os países está acontecendo alguma catástrofe, algum evento que está realmente ali ceifando vidas, né? E Jesus ele fala uma outra coisa interessante aqui, Harry. No verso 32, ele fala assim, aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando vir de todas estas coisas, sabei que ele
está próximo às portas. Ele quem, Harry, que está próximo? Jesus? Jesus, meus queridos, porque a pergunta dos discípulos era quando Jesus viria. E Jesus mesmo diz, olha, quando vocês virem essas coisas acontecendo, se intensificando, sabei que o tempo da volta de Jesus está próximo. Amém. E o título da nossa série é A Hora do Juízo. E quando Jesus volta, ele vem para dar um galardão. Exatamente. Ele vem para dar um resultado de um juízo que já ocorreu. Interessante. E é isso que nós vamos abordar ao longo dessa série. Continue nos acompanhando, queridos amigos. O Link, aí no caso essas catástrofes, né, calamidades. E o que as pessoas estão falando? O que são essas catástrofes? O que elas costumam dar resposta? Porque o público pede uma resposta. Sim. Ah, aconteceu um tsunami, um furacão. Mas por que isso aconteceu? O que os cientistas, a mídia, o que eles explicam sobre isso? Nós podemos dizer que o megafone do mundo, né, o que as pessoas costumam falar, tanto nos noticiários quanto nos debates, no dia a dia, as pessoas sempre relacionam as catástrofes aos eventos climáticos. Elas falam que o problema está no efeito estufa, está na poluição, está nas queimadas. Então, tudo envolvendo o meio ambiente. Essa é a fala comum de que as pessoas têm dito. Agora, a questão é, o que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso? Exatamente. Será que a fala da Bíblia é o mesmo da fala dos noticiários? Será que a Bíblia também relaciona os acontecimentos, essas tempestades, essas catástrofes, esses terremotos, também as mudanças climáticas, também a poluição? Ou será que a Bíblia nos dá um outro ensinamento com relação a isso? Antes de você continuar, Link, eu queria dar um oi aqui para os nossos irmãos que estão nos acompanhando, a Giane Carvalho, o Alexandre Dantas, o Rodrigo Silva, uma boa noite para vocês, a Sheila Rodrigues está nos assistindo, o Rafael de Jesus, a Tamires. Gente, muito obrigado aí por vocês estarem assistindo. Compartilhem aí para a gente poder alcançar mais pessoas, que mais pessoas precisam saber do que nós vamos falar hoje, né? Exatamente. Então, Link, o que o pessoal está dizendo? O que é que está ocasionando essas catástrofes? É justamente Qual que é a isso. explicação? A explicação é que é a poluição. Tudo envolve o meio ambiente. Mas eu quero que nós meditemos, que nós raciocinemos um pouco. Nós vamos falar um pouco aqui de ciência, mas também falar muito mais da palavra de Deus. Certo. Porque, afinal de contas, Deus é o Criador. Sim. Tanto do céu, da terra e do mar. Então nós vamos ver que ninguém melhor do que o próprio Deus para nos responder a essas questões. Certo. Antes de mais nada, eu queria que a gente lesse um texto que está lá em Apocalipse, no capítulo 11. Certo. Você que está em casa, pegue a sua Bíblia, acompanhe conosco. Apocalipse, capítulo 11, nós vamos ler o verso 18. 11, 18. Gente, na minha Bíblia está escrito assim, deixa eu pegar aqui. 11, 18 diz assim: E iraram-se as nações, e veio a tua ira, a ira de Deus no caso, né? E o tempo dos mortos para que sejam julgados, né? E o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Olha só, que texto recheado, né? Muito que interessante. Texto interessante. O texto ele fala de juízo, ele fala de galardão para ser dado aos santos. Tudo aqui, né, num pequeno versículo. Tudo envolvendo aí justamente o que nós estamos falando aqui. E ele fala também que Deus irá destruir aqueles que destroem a terra. Agora, quem é que está destruindo a terra? Essa é a nossa pergunta, é isso que nós queremos responder aqui hoje.
Sim. né? O texto diz que Deus vai destruir essas pessoas. Geralmente as pessoas costumam culpar, né, as mudanças climáticas, coisas que estão acontecendo devido à emissão de CO2, né? Sim. Essas coisas assim, de poluição e tudo mais, que isso é que destrói a Terra, né? A emissão de CO2. Esse é um ponto bem interessante, Harry. Eu queria até que a gente pudesse meditar um pouco mais como funciona essa questão de emissão de CO2. Por exemplo, eu vou pegar um papel aqui, só para mim rabiscar um pouquinho. Certo. Nós aprendemos na escola que as árvores, Aham. né, elas recebem ali a luz solar, recebem a água, recebem os nutrientes através da raiz. Certo. E algo básico que toda a escola ensina Aham. é de que as árvores, elas... Ô Link, antes de você começar, eu queria que vocês que estão aí nos assistindo, não deixem de compartilhar nossa live neste momento, tá? Para vocês acompanhar essa explicação, para vocês estar por dentro do que vai acontecer. Essa é a série de vídeos A Hora do Juízo, tá? Então, não deixem de assistir os demais vídeos. Muitas coisas nós vamos apresentar aqui para vocês, ok? Pode continuar, Link. Ok. Bom, então, meus queridos, as plantas, nós aprendemos assim na escola, né, Harry? Sim. Né? Todos nós passamos pela escola e aprendemos que as plantas, elas absorvem o CO2, Certo. absorvem o gás carbônico da atmosfera e elas liberam aquele gás tão precioso para nós, que é o oxigênio, Certo. que nós chamamos de O2 também. Aham. Agora, nós, os seres humanos e os animais, todos os animais da face da Terra, eles fazem o inverso. Certo. Eles absorvem o oxigênio Aham. Oxigênio. e libera o CO2, CO2, que é o gás carbônico. Faz sentido. Agora, as pessoas dizem que quando ocorre o efeito estufa, ele tem ocorrido justamente pelo excesso de CO2 que está na atmosfera. Ok. E sempre quando vão se relacionar esse excesso de CO2, é relacionado às indústrias, ao consumo de combustíveis fósseis, Certo. né, aos automóveis que estão Automóveis. queimando o petróleo, queimando o combustível ali. Aham. Então isso tem emitido gases Certo. que tem ocasionado o efeito estufa. Entendi. E a questão é que as pessoas focam somente nisso. E só eles que estão poluindo a Terra. Só aquilo dali é o problema da Terra. Entendi. O que eu quero trazer para nós aqui hoje, para nós meditarmos um pouquinho, para nós pensarmos, Aham. é que há muitos outros fatores, e também são fatores muito drásticos que têm ocasionado destruição no planeta, mas que ninguém está falando por aí. Certo. Um deles, por exemplo, está envolvendo a questão alimentar. Você sabia, Harry? Às vezes o que nós estamos comendo pode estar aumentando o efeito estufa. Olha, que interessante, Como gente. assim? Né? Alguns talvez estejam se perguntando em Aham. casa, né? Acho que o Link está ficando meio doido, né? Como que a falando gente esse vai tipo de poder coisa. fazer essa conexão de que o que eu estou comendo está causando efeito estufa, né, aumentando o efeito estufa o no problema ambiente. climático também. Aham. Então pense bem, quando nós vimos aqui que os animais, eles liberam CO2 Sim, e as plantas liberam oxigênio. oxigênio. Então o que é mais interessante, eu ter mais plantas ou mais animais? Mais plantas. Mais plantas. E o que é mais plantas? E o que acontece quando eu tenho uma dieta baseada em carnes? Aí eu vou ter que produzir mais animais. Exatamente, o mercado vai precisar comprar mais carne. Sim, A indústria, né, as grandes fazendas, elas vão precisar produzir mais carne, seja bovina, seja equina, seja né, ovino, qualquer coisa. Sim. Né? O que as pessoas comerem vão ser o que a indústria vai vender. sim. Quanto mais animais eu tenho, mais as pessoas elas têm a necessidade de causar desmatamento para a produção. Sim, exato. Entende? Onde eu quero chegar com vocês? Aham. Hoje o maior problema de desmatamento, o maior problema de queimada é justamente as grandes fazendas que estão com seus grandes confinamentos produzindo carne, animais para abate, para que então possa saciar a fome daqueles que estão consumindo esse tipo de produto. Sim, E quanto mais bovinos ou quanto mais animais eu tenho,
maior é a minha emissão de CO2, Sim. que é o que eles estão lançando na atmosfera. E aí ele acaba, digamos assim, devasta uma floresta para ter um pasto para colocar animal, que só Exatamente. produz CO2. Só produz CO2. Interessante. Então, e o que acontece com aquele que vai comer o vegetal? O que ele vai plantar? Ele vai plantar Ele vai plantar vegetais. Ele vegetais. vai cultivar vegetais. Ele não vai cultivar animais na sua Sim. propriedade. E cultivando vegetais, você vai aumentar a produção de oxigênio. Você vai reduzir a emissão de CO2 e assim nós teremos uma diminuição Dos bem efeitos, grande né? dos efeitos dos danos causados na atmosfera por conta do efeito estufa. Geralmente a mídia só fala a poluição dos carros, das grandes indústrias, de fábricas e tal, mas esse é um ponto que quase ninguém aborda, né? Então, tem sua parcela de culpa, né? Sim, o que nós queremos trazer para você hoje é uma visão que não é, parcial, mas uma visão que você tem uma visão global, que você possa analisar todos os pontos e tomar uma decisão coerente, que você possa agir com a razão e não com a emoção, né? Que você não seja levado pelo que o mundo afora tem para lhe oferecer, mas que você possa tomar uma decisão baseada na palavra de Deus, de forma racional, de forma consciente. Entendi. Então, essa, digamos assim, poderia ser a explicação que demonstra que a Terra está sendo destruída por causa, uma parcela de culpa, né? Por causa desse evento aí, De outros fatores. a alta produção de animais, Isso. né? E isso Produção tem de CO2. E qual que é a relação dessa questão alimentar com a palavra de Deus? Né? Porque nós viemos aqui para esclarecer as coisas para o nosso nossos porque a gente quer saber se esses eventos são juízo de Deus, né? Se realmente já chegou o momento em que Jesus está às portas. Isso. Né? Então, a Bíblia, o que a Bíblia fala? Que quando Deus fez o homem, qual que foi o tipo de alimentação que Deus deu? Gênesis 1, 29. Deus deu uma alimentação através de frutas, cereais, legumes, nozes. Sim. Então, eram alimentos à base de planta. Certo. E o homem, né, infelizmente... Na verdade, até os animais, né? Até os animais comiam apenas plantas. Né? Mas hoje, infelizmente, qual que é a base da maior parte das pessoas? É carne, né? Alimentos cárneos. Então, eles estão contrários àquilo que Deus instituiu. Então, a gente pode dizer que a resposta daquela pergunta que você fez, de Apocalipse 11, 18, que Deus vai destruir aqueles que destroem a terra, o que a gente poderia dizer? Olha, você entrou num ponto bem delicado, Harry. Mas eu vou deixar a resposta para mais adiante. Certo. Nós vamos ler alguns outros textos aqui e nós vamos descobrir, segundo a Bíblia, quem é que está destruindo a terra. Nós temos 3 grupos, certo, né, diferentes, que estão em escalas diferentes. E através desses 3 grupos, nós vamos identificar que um deles está causando uma destruição e que vai se enquadrar naquele texto ali que Deus disse que iria destruir aquele grupo de Então pessoas. A Bíblia apresenta 3 grupos que ou destruíram ou estão destruindo a terra. Isso, exatamente. Vamos analisar cada um deles? Vamos analisar. O primeiro, né, e será o mais talvez chocante para todos, está lá em Gênesis no capítulo 6. Acompanhe com a sua Bíblia na mão para você ver todos os textos certinho e ver que está escrito. Tudo isso que nós estamos falando sobre os eventos, né, que estão ocorrendo, os eventos dos últimos dias, você vai encontrar num livro maravilhoso chamado A Grande Controvérsia. Se você ainda não adquiriu, não deixe de pedir em nossas redes sociais, tá? A Grande Controvérsia, você vai encontrar as profecias bem detalhadas aqui para você compreender o que está acontecendo. Tá? Então não deixe de adquirir. Também temos o livro Eventos dos Últimos Dias. Tá? Se você nunca ouviu falar desse livro aqui, ó, eu vou dar uma dica para você. Peça e você vai receber um gratuito, ok? Se você nunca ouviu falar desse livro. Se você já tem esse livro, não deixa de ler. Né? Acompanhe aí no seu livro toda essa trama que nós estamos vivendo, todo esse grande conflito. Gênesis 6. Gênesis 6, o verso 7, nós iremos ler primeiro. Tá, diz assim: E disse o Senhor, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil,
até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Olha só, então o próprio Deus, ele disse que ele destruiria o homem de sobre a face da terra. Mas não aqui- só o homem, Mas como também os animais. Mas aqui está falando só dos homens e animais. É verdade, Harry. Mas nós vamos ver aqui qual é o motivo dessa destruição. Certo. E depois nós vamos ver que não é somente isso. Não é somente os animais, mas Deus vai destruir algo a mais. Vamos Certo. ler no verso 5. Diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Olha só. Então, Deus destruiu a humanidade por conta que a maldade havia se multiplicado sobre a face da terra. Então, nós já temos um indício aqui de quem é que está destruindo a terra. Sim, Né? entendi. Não, o texto diz que Deus destruiu. No Aham. passado, Deus destruiu através das águas do dilúvio, Certo. que é o relato que nós estamos lendo aqui. Aham. Mas o motivo O motivo por quê, né? é porque, e Deus já nos fala aqui qual a categoria que ele destruiu, Aham. eram os homens que haviam aumentado a maldade sobre a terra. Porque Deus conservou um pequeno número de pessoas. Sim, Se você conhece o relato bíblico sobre a história do dilúvio, você sabe que Deus manteve uma família ali, uma família que era fiel aos seus princípios, sim. que obedecia às leis de Deus. E por isso Deus os preservou. Agora, continuando a pergunta que você fez, Harry, que o texto está dizendo aqui que destruíram os animais, mas não fala de destruição da terra, né? E foi o que a gente leu lá em Apocalipse, que Deus destruiria os que destroem a terra. Sim. Então nós vamos ver aqui a partir do verso 11 até o versículo 13. Tá. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Com Olha a só. terra. Então Deus não apenas destruiu os habitantes, mas ele destruiu juntamente com a terra. Sim, Então veja, o texto ele é bem claro, ele não deixa margem para a gente errar, né, Harry? impressionante. Esse é o primeiro grupo. Agora nós vamos... Então o primeiro grupo, aqui foi Deus que destruiu a terra. Deus que destruiu. Entendi. Deus ele causou uma destruição. Por que ele destruiu? Porque ele é o Criador. Ele tinha autoridade, criou né? os céus, a terra, o mar, e como um Criador ele pode fazer e pode desfazer as coisas na hora que ele achar que é mais necessário. Entendi, perfeito. Qual é o segundo grupo agora? O segundo Leite? grupo nós vamos encontrar lá no livro de Apocalipse. Certo. A gente acabou de ler Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, agora nós vamos lá para o final, para o livro do Apocalipse. Nós vamos ler no capítulo 16, Harry. 16. Interessante, antes da gente fazer a leitura, é que nós vimos que esse primeiro texto que nós lemos, ele fala sobre uma destruição que ocorreu no passado. Certo. Agora, o texto que nós iremos ler, ele vai falar de uma destruição que ainda não ocorreu, mas está no futuro. E Certo. talvez um futuro bem próximo. Ok. Capítulo 16, o verso de 1 a 4, nós 1 iremos a ler. 4. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Para um pouquinho, Harry. Veja que esse texto está falando que os anjos vão derramar taças que vão trazer a destruição sobre a terra. E por que esses anjos agora causam a destruição sobre a terra? Quem que deu a ordem aos anjos? É o próprio Deus. O próprio Deus deu Porque a o ordem. texto fala que eles vão derramar taças contendo a ira Ira de Deus. de Deus. Entendi. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens, que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Olha que interessante. Então, a primeira taça foi derramada ali justamente sobre a terra. Então, os anjos estão destruindo a terra e não simplesmente causando a destruição da terra, mas essa destruição ela tem atingido uma classe de pessoas específicas e o texto diz que eles têm o sinal de uma tal de besta e que adoram a imagem, A imagem dessa besta. besta, interessante.
E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Olha só. Pode continuar. O terceiro anjo derramou sua taça nos rios, nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Muito bem. Então, nós temos aqui os anjos derramando as pragas. Essas pragas é onde se consome a ira de Deus. Certo. E Deus está irado com as nações pelo mesmo motivo que ele se irou lá no início. Porque a maldade humana está se aumentando cada vez mais. Sim. E, infelizmente, as pessoas não têm dado ouvido à voz do Senhor. E o interessante, Link, que foram em lugares específicos, né, que Deus foi derramando a taça, né, sobre a terra, né, sobre o mar, sobre as fontes das águas. A gente vê aqui o interessante que no quarto anjo, ele fala que foi derramado sobre o sol, né? E o quarto anjo derramou sua taça sobre o sol e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Olha só, bem interessante esse verso, Harry. Por que será que Deus pede para os seus anjos derramar uma taça sobre o sol? Né? O que tem a ver o sol? Será que tem alguma coisa específica com o que os homens estavam praticando? Eu me lembro que nos juízos da época do Egito, cada praga que acontecia ali era relacionado com algum ídolo deles, né? Cada praga ali, as rãs, as moscas, né? Tudo era relacionado a algum ídolo que eles tinham, né? Será então que tem algum ídolo hoje que as pessoas estão adorando que estão relacionados ao sol? Ah, com certeza. Certamente. Né? E nós sabemos bem que existem muitas religiões que adoram o Deus Sol. Tem até o símbolo de sol em várias religiões. Isso, e é bem interessante porque algumas delas até guardam um dia que é chamado de Dia do Sol. Exatamente. Né? Para aqueles que não conhecem, esse dia também leva o nome de domingo. Sim. Ele é o Dia do Sol. E todos aqueles que guardam esse dia automaticamente estão guardando o dia de um Deus pagão. Exatamente. E Deus derramou essa taça justamente em destruição do sol, né, utilizando aquele Deus para abrasar as pessoas. Interessante. Mostrando o seu desagrado com a escolha que essas pessoas fizeram. E, Link, existem pessoas que não vão receber essas pragas? Sim, haverá um grupo seleto de pessoas que Deus separou e escolheu para que eles pudessem passar por esse momento da história sem sofrer o dano dessas pragas. Nós vamos ver lá em Apocalipse, no capítulo 7. Apocalipse, capítulo 7. O verso de 1 a 3. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, e dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Olha que texto maravilhoso. Que né? lindo. Nós acabamos de ver em Apocalipse 16 a consumação do que esse texto aqui estava falando. Sim. Esse texto fala que há anjos segurando ventos para que a terra não fosse destruída. E nas pragas, no capítulo 16, nós vemos os anjos já causando a destruição da terra, permitindo que essa destruição ocorra. E um fato importantíssimo aqui é esse grupo de pessoas que estão recebendo o selo do Deus vivo. E esses não serão danificados. Esses aqui, veja que os anjos estão segurando os ventos até que eles sejam selados. Porque no momento que eles forem selados, eles estão separados, eles estão protegidos. E aí as pragas podem vir e vão destruir todo o restante, tanto do planeta quanto dos animais, da humanidade, como ocorreu no dilúvio, mas esse grupo seleto estará como aqueles que estiveram dentro da arca, protegidos por Deus. Interessante, Link, que aqui está dizendo que Deus também tem um selo ou um sinal. Assim como tem o sinal da besta, Deus tem um sinal também. Deus tem o seu selo, verdade. Muito interessante. E o inimigo de Deus, ele sempre trabalha com a contrafação, né? Certo.
Deus ele faz Com algo, certeza. e o inimigo de Deus ele faz o contrário daquilo que Deus fez. Mas nós vamos descobrir ao longo dessa série qual é esse sinal de Deus. Tá, e quem é os que recebem essa destruição? Quem são a gente viu aqui, acabou de ver, que serão pessoas seladas, né, que não vão receber. Né, Isso. que está se aguardando aí o momento de selar para poder soltar os ventos que danificam a terra. E quem é que vai receber, então? Então, o que vai receber, nós até já mencionamos aqui, que eles recebem um sinal, uma marca da besta. Mas tem algo a mais que dá para nós identificarmos quem são essas pessoas que recebem essa marca da besta e quais são aqueles que vão receber o sinal de Deus, que não recebem a marca da besta. Dá para a gente ver bem definido quem que recebe e quem que não recebe. Isso, nós vamos ver agora lá em Apocalipse 14. Vamos ler o verso 9 e o verso 10. Não deixe de acompanhar na sua Bíblia aí em casa. 14, 9 e 10. Diz assim: E seguiu-se o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, a mesma linguagem lá, né, de Apocalipse 16, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, diante do Cordeiro. Isso, então essas pessoas receberão a condenação final. Elas receberão a destruição que que está ali ocorrendo nas pragas. Ali nós vemos já o derramamento e a destruição final dos ímpios. Certo. Agora, como que eu vou saber quais foram as ações que tornaram essas pessoas ímpias? O que define elas ímpias, né? Isso, exatamente. E o que define as pessoas para poderem receber o selo de Deus? No verso 12, ele é um verso extremamente importante para nós. Pode ler. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Olha só, então há um povo que é paciente. Um povo que está aguardando, quem sabe, esse selamento. E eles não simplesmente aguardam, mas eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então esses que estão guardando os mandamentos de Deus, eles vão receber o selo de Deus. E é até interessante falar, Harry, que o selo de Deus, ele é tão especial que nós conseguimos identificar ele dentro dos próprios mandamentos de Deus. Amém. Bom. Glória a Deus. E quem é o terceiro grupo que está destruindo a terra? Muito bem, nós vimos aqui 2 grupos. Deus, no primeiro grupo, e o segundo, os anjos, que causarão a destruição da terra. Eles estão ali retendo os ventos. Com a permissão de Deus. Com a permissão de Deus. Mas nenhum desses grupos se enquadra no texto que nós lemos de Apocalipse 11 e 18, que fala ali que Deus vai destruir os que destroem a terra. Certo. Porque nem Deus pode ser destruído, porque Ele é o Criador, e nem os anjos também vão ser destruídos, porque eles estão fazendo a vontade de Deus. Agora, quem é esse grupo que não está fazendo a vontade de Deus? Que é o mesmo que se enquadra, que vão receber aqui o lago de fogo e enxofre, que também recebe o sinal da besta. Sim. Quem é esse grupo? Vamos ver então lá no livro de Juízes, no capítulo 6. Juízes. Não deixem de compartilhar, meus irmãos, vocês que estão assistindo. Essa mensagem é muito importante, precisa alcançar muitas pessoas. E estamos nos últimos dias, cremos nisso. Então faça uma pequena pausa, né? Compartilhe esse vídeo, compartilhe com seus amigos. Não deixem de compartilhar, né? Para as pessoas conhecerem mais sobre esse assunto tão importante para os nossos dias. Juízes capítulo 6, verso 1. Verso 1. Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Olha só, então quem eram os filhos de Israel? Era o povo de Deus. O povo de Deus, o povo que Deus havia escolhido para ser o seu representante sobre a terra. Certo. Deus tinha feito um pacto lá com Abraão no passado. Muitos anos tinham se passado, chegamos até o povo de Israel, que era o seu povo escolhido. Certo. Mas Deus
estava agora entregando o seu povo escolhido na mão dos midianitas. Quem eram os midianitas? O inimigo do povo de Deus. Era né? o inimigo. Eram pessoas que estavam assolando o povo de Israel e que o povo de Israel vivia em guerra contra essa tribo, mas Deus os entregou porque o próprio povo de Deus estava fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Então aqui nós temos algo muito interessante. Não pense que talvez a sua posição social, talvez a denominação que você pertence ou qualquer outra coisa vão te livrar dos juízos de Deus. Sim. Porque os juízos de Deus caem até mesmo sobre aqueles que Deus escolheu, se eles não estiverem fazendo a sua vontade. Muito interessante. Agora, continuando, Harry, você pode ler do verso 3 ao verso 5. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas e também os do Oriente contra ele subiam, e punham-se contra ele em campo, e destruíam os frutos da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Verso 5. Isso. Porque subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em grande multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na casa para os destruir, para destruir. Na terra. Entravam na terra para destruir, isso mesmo, eu li casa. Então, meus amigos, os midianitas, o povo que era inimigo do povo de Deus. E se é inimigo do povo de Deus, também é inimigo de Deus. Sim. Porque não fazem a vontade de Deus. Esse povo, eles entravam na terra do povo escolhido de Deus e estavam destruindo a terra. Olha que interessante. Então, quem que está destruindo a terra? O inimigo do povo de Deus. O inimigo do povo de Deus, que também é inimigo de Deus. E o que Deus vai fazer com esse inimigo? Nós já lemos em Apocalipse que os que destroem a terra serão destruídos. Então, segundo a palavra de Deus, segundo a Sagrada Escritura, os que destroem a terra são os inimigos de Deus e os inimigos do seu povo. Entendi. E só para complementar, deixar algo para as pessoas meditarem, os nossos queridos que nos acompanham, quando nós falamos lá dos que vão receber o selo da besta e os que adoram a imagem da besta e recebem o seu selo, o seu sinal, esses também se enquadram juntamente com os midianitas. Entendi. Eles são inimigos de Deus. E este sinal que eles vão receber também tem a ver com destruição do povo de Deus. Entendi. Porque fala, lá no livro de Apocalipse, que eles estão perseguindo o povo de Deus e destroem os santos de Deus. Sim. Mas nós vamos ver mais adiante. É só para você meditar. Será que teve alguma entidade, algum grupo que destruiu, perseguiu os santos de Deus ao longo da história? Sim. E nesse caso aqui, Link, Deus foi que permitiu que o inimigo assolasse o povo de Deus. Exatamente. Né? Por que será que Deus permitiu? Porque eles estavam fazendo o que era mal. Não faziam a vontade de Deus. E qual que é o plano de Deus para o seu povo? Será que Deus realmente queria que o seu povo estivesse nessa condição? Não, com Será certeza que Deus não. queria que o seu povo fosse destruído pelos amalequitas? Pelos midianitas, perdão? Sim, entendi. Na verdade não, né? O Senhor não queria que eles fossem destruídos, né? Eles queriam que eles se arrependessem, né? E voltassem para os caminhos do Senhor. Isso. Vamos ver então aqui, Harry, agora, no verso de 6 a 7. Qual que era o que eles estavam fazendo e qual que era a vontade do Senhor. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas... Isso, pode parar por aí. Então veja só, o desejo de Deus, o fato dele ter permitido que os midianitas estivessem ali e feito o seu povo sofrer, é porque ele queria chamar a atenção do seu povo. Entendi. Ele queria que o seu povo se voltasse para ele. Através da oração, através de jejum, que o seu povo clamasse por misericórdia.
para que então Deus pudesse agir na vida dele. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte: talvez você passe por dificuldades. E talvez essas dificuldades é Deus tentando te chamar a atenção. É Deus que está vendo que você está distante dele e quer que você se aproxime, que você busque a ele. Agora minha pergunta é: o que nós fazemos quando nós passamos por dificuldades? Será que nós murmuramos? Murmura, reclama. É verdade. E como fica então? É. Se Deus está tentando chamar a nossa atenção, em vez da gente se voltar para ele, a gente age de maneira contrária. É verdade. Verdade. Voltando aqui então, no verso 11, Harry, lê para nós. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para os salvar dos midianitas. Pode ler até o 14. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Olha só, veja que Gideão ele tinha o mesmo problema que nós às vezes temos, né? Nós questionamos, por que isso está acontecendo? Sim. E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Olha só, queridos, Deus quer nos fazer voltar para Ele. Amém. Deus quer nos livrar dos nossos inimigos. Ele quer nos salvar. Mas muitas vezes nós estamos com os nossos olhos embaçados, nossos olhos vendados. Muitas vezes, né, a própria Bíblia diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Deus ele quer o nosso bem, Ele quer o nosso melhor. Mas falta nós trilharmos pelo caminho que Deus escolheu para nós. Gideão, nós vemos que ele estava com a mesma angústia, né, com a mesma dúvida, né? Se Deus é bom, né, se nós ouvimos falar desse Deus, de maravilhas que Ele fez, por que coisas ruins estão acontecendo? Uhum. E Deus, o que Ele queria fazer? Ele queria usar o próprio Gideão para libertar o povo de Deus. Gideão, nós podemos dizer que era um tipo de nós nos últimos dias. É um tipo daqueles que são representantes de Deus sobre a face da terra. Amém. Gideão, ele era fiel ao Senhor, por isso Deus o chamou. Sim. Deus, se você escolher ser fiel a Ele, Ele vai te chamar também. Ele vai te usar. Ele quer te usar. Se você está assistindo esse vídeo é porque Deus quer te usar. Deus quer que você compartilhe com as pessoas, que você conte a respeito da palavra dele, conte as verdades que Ele tem guardado na sua Sagrada Escritura para outras pessoas também. A pergunta que eu faço para você é: você quer ser usado? Gideão se entregou nas mãos de Deus. E o que aconteceu, Harry? Faz um resumo para a gente do restante da história. A gente bem sabe que a história ela foi realmente uma coisa assim, inusitada, porque saíram para a batalha 32 mil pessoas, 32 mil homens, para batalhar com Gideão. Porém, muitos foram ficando para trás, sendo desclassificados, até sobrarem somente 300, né? E Deus disse que com esses 300 é que Ele iria libertar o povo do inimigo. Meus queridos, não é fácil, né, você imaginar que sempre os que servem a Deus são a minoria. Sempre os que escolhem verdadeiramente entregar a sua vida nas mãos de Deus, de todo o coração, de toda a alma, né, de todo o entendimento, eles são a minoria, mas eles são aqueles que vencem. Eles são aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Eles são aqueles que estão prontos a obedecer ao Senhor. Sim. Ainda que isso implique ter que se abster de algumas coisas. Dos de confortos, né? Confortos, comodidades, né? Sair da sua zona realmente de que você está ali tranquilo no seu lugar, sem ninguém te incomodar. Não, Deus quer que você haja. Gideão precisou sair, ele estava ali tranquilo, malhando o seu trigo, mas Deus chamou ele para se tornar um soldado. Deus chamou ele para vencer uma batalha.
e com poucos homens, porque era uma batalha que tinha que ser vencida pela fé, É. confiando unicamente no braço do Todo-Poderoso. O apelo que eu faço para você, meus queridos, é que se você está passando por dificuldade, se você está passando por provações, por problemas, volte-se para Deus. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor, confia nele e permita que Deus possa te usar. Deus quer selar você com o seu selo. Ele quer que você faça parte daquele grupo que guarda os seus mandamentos e tem o testemunho de Jesus. Amém. A escolha é unicamente sua. Amém. Já falamos bastante, né, Link? Falamos. Então, meus queridos, esse é o primeiro vídeo, é um vídeo basicamente de introdução, mas nós ainda vamos falar sobre muitas coisas, vamos falar muita profecia, vamos falar sobre 2.300 tardes e manhãs, juízo investigativo, vamos falar sobre o santuário celestial. Talvez você é um cristão que nunca ouviu falar nesses assuntos. O que é isso? Né? Juízo investigativo, santuário celestial. Vamos falar ainda sobre muitas profecias de Daniel, Apocalipse. Esse é realmente só o introdutório, só para você já ir sentindo o gostinho do que vem por aí. E é importante, Harry, lembrar que hoje nós falamos da destruição final que vai ocorrer. Certo. Nós falamos do que vai acontecer depois do julgamento. Afinal, nós estamos falando de juízo. Sim. Né, do juízo de Deus. E um juízo pode ser que esteja acontecendo, ou vai ocorrer, ou já ocorreu. Certo. Né, isso é o que nós vamos ver ao longo da nossa série. E a destruição, ela vem após esse julgamento. Entendi. Então, continue nos acompanhando, continue participando, né, das nossas lives toda terça-feira, né, Harry? Toda terça-feira, 18h44. Tá? E não deixe de acompanhar justamente porque você vai descobrir como se preparar, né? E você vai saber se seu nome já passou no julgamento, se vai passar, como que está, né? Como que está essa história de julgamento, né? Nós sabemos que um dia toda a carne vai estar perante Deus, diante de um juízo, né? Deus vai julgar todas as pessoas, né? E aí, quando que vai ser isso, né? Então é isso aí, meus amigos. Né, um grande abraço para vocês, compartilhem, né, convide os amigos, né, e continue nos acompanhando e que Deus possa abençoar vocês, que vocês tenham um bom restante de noite. Amém. E eu queria deixar aqui um aviso, se você assistiu essa live até o final, você vai poder pedir esse livro aqui, ó, gratuito nas nossas redes sociais, tá? Se você nunca leu esse livro, se você não tem esse livro, nunca ouviu falar desse livro, A Grande Controvérsia, da escritora Ellen White, então você pode pedir esse livro que nós vamos te enviar gratuito, tá? É só você entrar em contato e dizer assim, eu assisti a live até o final, tá bom? E lá vai estar, e aí nós vamos entrar em contato com você e vamos enviar para você esse livro gratuitamente para você ficar por dentro de todas as profecias e dos eventos dos últimos dias, tá bom? Link, vamos terminar com uma oração? Vamos. Né? Então, se você estiver em casa, você puder se ajoelhar também, vamos orar juntos. Você poderia fazer a oração, Link? Posso fazer. Querido e bom Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos dá a oportunidade de conhecer um pouco mais a respeito da Tua Palavra. Amém. O Senhor, ó Deus, nos permite estarmos aqui para estudar a respeito de um julgamento, ó Deus, que irá definir o destino eterno dos Teus filhos, Senhor. Irá definir aqueles que receberão o Teu selo e também definirá aqueles que receberão a condenação e o juízo eterno. Que nós possamos realmente agarrar a mão de Jesus que está estendida para nós. Amém. Que nós possamos escolher fazer a Tua vontade, ó Senhor. Amém. Que o Senhor possa abençoar cada pessoa que tem assistido Por favor, esse Senhor. vídeo, as pessoas que irão assistir ainda, ó Senhor, que elas possam tomar uma decisão coerente, uma decisão racional. Amém. Ao Teu lado, ó Pai. Que elas possam realmente serem tocadas pela Tua palavra e decidirem serem um servo escolhido como foi Gideão. Amém, Senhor. Para libertar outras pessoas das garras do engano, da mentira que o inimigo tem espalhado por aí, Senhor. Amém, Pai Nós querido. te agradecemos por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Muito obrigado, pessoal, por prestigiar a nossa live. Não esqueçam, próxima terça-feira, às 18h44, convida seus amigos, convida seus vizinhos, envia o link da nossa página do Facebook aí para todas as pessoas que você conhecer. Tenho certeza que elas vão ser ricamente abençoadas.